Por Dentro do Varejo na APA Show 2022. Olá pessoal, eu sou a Vanessa Urbieta, gerente de negócios da InWave, e estamos aqui diretamente da APAS para gravar mais um episódio do PDV. E estamos aqui com a Andrea, Andrea Maia, que é especialista em desenvolvimento humano e organizacional, com uma sólida experiência na construção de modelo de educação corporativa, implantação de projetos de universidade corporativa e coordenação de programas de liderança e aperfeiçoamento profissional. Andrea, gostaria de te agradecer, falar um pouquinho até da nossa história, fizemos muitas parcerias aí em trabalhos atuando com prevenção de perdas, e estou muito feliz de estar aqui com você e agradecer em nome da empresa, em nome da InWave. Vanessa, é um prazer estar aqui, fazer parte desse podcast. É a primeira vez que eu estou gravando um podcast. Então, agradecer ao Adriano, agradecer a você pelo convite. É sensacional poder falar um pouquinho sobre educação corporativa. E, gente, nós temos muitas histórias juntas. A gente viajou muito tempo juntas, então nós fizemos uma ótima parceria. Ela com perdas e eu com a área de educação. Show de bola. Andrea, para a gente começar, estamos aqui na APAS Show. E o tema escolhido para o evento este ano, que é muito especial, após 2 anos aí de pausa, é o essencial é humano. Tudo a ver com a sua área de atuação, certo? Na sua vivência, qual o papel da educação corporativa no varejo supermercadista? O tema é muito pertinente. Quando a gente fala de humano, a gente fala de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a necessidade que as pessoas têm de se comunicar, de fazer a educação acontecer. E esses 2 anos que antecederam aí, que a gente teve de pandemia, foram 2 anos muito complicados, porque algumas pessoas tiveram aí acesso à educação, pela educação à distância, e uma grande parcela da população brasileira não teve acesso a essa educação. Então, foram pessoas que ficaram na margem. Com a consequência disso, o que vai gerar para as empresas? A gente vai ter uma população que não vai ter a mesma condição de trabalho de outras. Então, a gente cria uma desvantagem. Se a escola não dá educação, quem que vai dar essa educação? É a empresa. Então, a empresa vai ter que assumir esse papel. Porque a gente vai ter pessoas com deficiência em matemática, em português, e isso, consequentemente, na execução do trabalho dela, nós vamos ter problemas. Então, até para a gente mapear um pouquinho antes isso, a empresa tem que começar a criar programas de formação. E, gente, quando a gente fala em formação, a gente fala em formação em nível fundamental e ensino médio. Porque, infelizmente, hoje nós não temos um ensino que seja satisfatório, que cubra as necessidades das empresas. Então, a empresa vai ter que assumir esse papel. E você traz isso para a empresa, para a sociedade como um todo, de cada um ter esse papel, de acordo com esse contexto, e até trazendo esse tema, que o essencial é humano, nada existe sem ter o fator humano, Andrea? Nada. Quando a gente fala empresa, geralmente as pessoas se preocupam em primeiro plano com o financeiro. Só que para a gente alcançar aquele resultado financeiro, a gente precisa ter uma base, que são os processos e as pessoas. E lembrando que sem pessoas não existem processos. Então é uma parceria que tem que andar muito um ao lado do outro. Então as pessoas sim são fundamentais para qualquer empresa, para qualquer sociedade. E falando um pouco aí, pela sua experiência cooperativa, falando um pouco dos princípios cooperativistas. Também tem uma experiência aí grande, alguns anos aí atuando na Coop, e realmente são princípios que a gente traz para a nossa vida. E pela sua formação, e atual, experiência profissional, você faria alguma ligação com o varejo supermercadista e esse papel dentro da sociedade, trazendo esses princípios cooperativistas? Nossa, essa pergunta é excelente, essa colocação é muito boa. Por quê? Quando a gente fala em cooperativas, a gente fala
dos 7 princípios cooperativistas. E isso veio desde 1844, quando foi formada a primeira cooperativa. Então, a gente fala de princípios como gestão democrática, como adesão livre e voluntária, mas existe um princípio que hoje não tem nenhuma empresa que não se preocupe, que é justamente o 7º princípio, que é a preocupação com a comunidade. Quando a gente fala em preocupação com a comunidade, a gente fala sobre vários aspectos. Principalmente na questão de que futuro nós queremos para os nossos filhos, que futuro nós queremos para as pessoas que nós amamos. Então, a gente tem que se preocupar como cooperativa, eu estou falando, mas como empresa também, com toda essa questão de tratamento de resíduo. O que a gente faz com o resíduo que é gerado todos os dias pelas empresas, pelos supermercados? Qual é a destinação correta para isso? Por que a gente não pode pensar em fazer uma parceria, por exemplo, com uma cooperativa de reciclagem? Existem tantas apoiadas pelas prefeituras municipais e que, sem dúvida nenhuma, colaboram aí para que a destinação seja feita de forma correta e, principalmente, que gere renda para esta população que é o reciclador. Então, assim, tudo conectado entre a responsabilidade que nós temos, a gente fala um pouquinho sobre ESG, já vem esse assunto, mas as cooperativas já incorporaram isso nos seus princípios há muito tempo. E aí, se você fosse assim, deixar um recadinho para supermercadistas que não são uma cooperativa, para dar esse direcionamento de buscar essas parcerias, o que você falaria para esses supermercadistas? Eu deixaria uma pergunta. Qual é a sociedade que você quer para o futuro? É uma sociedade com problemas ambientais, com problemas climáticos, ou você quer uma sociedade mais justa, que você possa gerar renda para uma população, porque os resíduos vão acontecer, é natural. Então isso, você pode dar a destinação correta. Por que não destinar para aquelas famílias que estão querendo obter renda? Então, a minha pergunta, Van, qual é a sociedade que você quer para os seus filhos, para o futuro? Tá aí, supermercadistas, uma grande reflexão aí para vocês aí nos próximos dias. Muito legal, Andréia. E agora, puxando um pouquinho para o meu lado, ou seja, para prevenção de perdas, na sua visão, como a área de treinamento, educação corporativa pode auxiliar a prevenção de perdas, trazendo este tema para o dia a dia deste setor? Olha, Van, quando eu recebi o convite em fazer, eu que era de uma área de RH, que sou de uma área de RH, quando eu recebi esse convite para fazer parte de uma equipe de prevenção de perdas na Coop, eu achei aquilo, falei, meu Deus, eu não sei nada de números, o que eu vou fazer lá? E o engraçado é que deu uma química muito boa, porque primeiro eu aprendi este mundo de perdas e, por outro lado, eu também pude contribuir com algumas metodologias para a gente se aproximar mais de operações. Porque perdas não é uma área que entra em conflito com operações, é uma parceira. O resultado final tem que gerar para a empresa. Então, quando perdas está muito alinhado com operações, com certeza lá na frente a gente consegue ter um bom resultado. Só que aí a gente tem um grande desafio, além dessa aproximação, RH, área de educação com a área de perdas, que é a questão do mantra. Gente, é mantra. Eu brinco que o treinamento, principalmente de perdas, ele tem que ser diário. Todos os dias você tem que dar uma pílula. Por que você tem que dar essa pílula? E eu comparo ao metrô. O pessoal talvez não conheça, mas aqui quem é de São Paulo e anda de metrô, sabe que quando você entra no metrô, você já escuta. Não fique na região das portas. Quem anda de metrô todos os dias, ouve aquilo e já... Mas quem nunca ouviu, aquilo incorpora. A perdas e o conceito de educação, nesse caso, é um mantra. Todos os dias você tem que ensinar, reensinar, reaprender, reconstruir. Porque só assim a gente consegue fazer com que os conceitos de perdas incorporem na pessoa. Só que aí, Ivan, a gente tem um grande problema. Quando a gente está falando de rede supermercadista, a gente está falando de turnover. E o turnover, ele é muito alto.
principalmente na operação. Então, hoje eu treino uma pessoa que trabalha na operação, daqui a 2 meses ela não está mais comigo. Então, é um exercício, gente. Para isso, a gente tem alguns caminhos. A gente pode formar multiplicadores, por exemplo, porque esses multiplicadores vão estar na ponta. Eu, Andréia, como coordenadora de uma área de desenvolvimento humano, eu não tenho braços para treinar todo mundo, mas eu tenho pessoas que eu posso formar, que serão os multiplicadores e que vão nos ajudar a divulgar este mantra. Ah, perfeito. E, inclusive, Andréia, pela vivência, né, de formação com multiplicadores, a gente consegue enxergar esse resultado, mesmo com o turnover alto. E quando você valoriza o trabalho desse multiplicador, porque ele se sente parte, porque ele vai ser uma referência, ele é um exemplo para os outros colaboradores. Então, nada melhor do que você dar a eles uma referência muito próxima deles. Porque eu, da área de educação, vou de vez em quando em uma unidade, mas o multiplicador está ali no dia a dia para trocar experiências, para passar essa experiência para quem chega. Então, o turnover, ele já não é um fator tão opressor. Ele se coloca naquele papel, né, André? É incrível, né? Ele absorve, né, aquela tarefa, vamos colocar assim, aquela atividade, e aquilo vira automático, né? Gente, é sensacional quando ele é reconhecido nesse papel, porque ele se sente valorizado. E assim, às vezes a gente fala que a valorização vem através do salário. Não, vem através do reconhecimento. E não precisa ser só o reconhecimento da direção da empresa, dos próprios pares, dos próprios colegas de trabalho. Esse reconhecimento, quando ele é natural, ele vale muito. E aí traz a felicidade, né, André, no trabalho. Com certeza. Você vê aquela luz nos olhos, né? Você fala assim, olha, pode procurar a Vanessa, porque a Vanessa é a nossa multiplicadora aqui. E aí a Vanessa se sente empoderada, porque ela pode passar todo o conhecimento dela. E lembrando, Van, que quando a gente fala em treinamento, geralmente as pessoas pensam assim, bota em sala de aula que eles vão aprender. Não, a gente trabalha no sistema de 70, 20, 10. Ou seja, 70% de que uma pessoa aprende, ela aprende no on the job. Ela não aprende na sala de aula. Na sala de aula ela só aprende 10%. Que bacana, viu, André, que você trouxe esses indicadores, até para quem, né, está nos escutando, né, para aplicá-los, né, porque isso daí já é um benchmark, né? Exatamente. O 70, 20, 10 ajuda bastante e quebra um pouco daquela barreira de falar assim, opa, peraí, eu vou ter que colocar todo mundo em sala de aula. E hoje em dia você não coloca mais as pessoas em sala de aula, você coloca ela com o multiplicador no dia a dia, aprende o multiplicador e aprende quem está do outro lado, aprendendo com o multiplicador. Show de bola, vamos lá. E para finalizar, né, André, na sua opinião, qual o grande desafio da educação corporativa para 2022, para os próximos anos? Olha, Van, eu sempre cito o caso da minha filha. Ela tem 14 anos. E assim, ela é de uma geração totalmente digital. E ela sente uma dificuldade enorme no modelo tradicional de sala de aula. Por que ela sente essa dificuldade? Porque não existe interação. Uma vez eu li um livro que falava o seguinte, a nossa geração, ela era a geração do download. Ou seja, tudo que a gente via, a gente guardava pra gente. A geração dela é do upload. Ela pega alguma coisa e quer compartilhar com todo mundo. Então, no nosso desafio vai ser como que a gente vai fazer para que essas pessoas aprendam em novos formatos. Lá na COP a gente tem feito algumas experimentações. Pouca sala de aula, mas muitas pílulas de conhecimento, né? Então, assim, você pega uma gravação, coloca lá um vídeo de 1 minuto. A pessoa assiste. Eu não posso colocar um vídeo de 10 minutos, porque a gente não tem paciência. Você pega aquele celular, aí tem a mensagem de um tio seu de 10 minutos. O mínimo que você faz para não ter falta de consideração é colocar lá nas 2 vezes, porque o negócio tem que rodar rapidinho, porque você não vai ter paciência de escutar. É a mesma coisa que acontece com quem vem na nova geração. Eles querem alternativas de conhecimento que não sejam as tradicionais. Então essa pergunta é muito boa para a gente repensar como que a gente vai fazer uma educação para essa nova geração. Talvez esse seja o maior desafio da gente, mudar a nossa cabeça e atuar de forma diferente. Porque também temos também o papel de deixá-los preparados, né, Andréia? Lógico, a questão da educação e da defasagem da educação, ela vai continuar. Só que eu preciso me adaptar.
E como a gente já se adaptou, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar, a lousa era aquele quadro negro com um giz. Não tinha coisa pior no mundo do que aquele negócio fazendo poeira. Depois se passou para um quadro branco, com uma caneta. Agora a gente trabalha tudo com PowerPoint. Então, quer dizer, essas modificações na estrutura do treinamento, elas só têm o objetivo de fazer com que que a gente chama de educando, né, os alunos possam aprender e compreender da forma que eles querem. É descobrir na sua empresa como é a aprendizagem. Olha, André, eu acho que essa última frase que você falou realmente é para fechar, né? A questão do aprendizado, né? Perpetuar isso e que realmente as empresas entendam o papel dela neste contexto, né? Quando a gente falou da preocupação com a comunidade, eu citei o exemplo de resíduos, né? Mas a gente também tem que entender o papel nosso de formador. A gente trabalha com um programa de aprendiz. Quase 100% desses aprendizes é o primeiro emprego. Então, se eu ensino da forma correta como ele ser um bom profissional, da forma ética, que saiba se organizar, que saiba entender como é que é toda essa engrenagem de empresa, com certeza lá na frente ele vai ser um excelente profissional. Então, este papel é nosso, a gente tem que assumir esse papel. E assim, a gente tem sempre que se desafiar. Então, se existe um obstáculo na frente da gente, a gente tem que pensar assim, como que eu vou passar por este obstáculo? Ótimo. Sem trazer grandes consequências e fazendo um bem para a sociedade. Esse é o nosso maior objetivo. Muito obrigada, Andréia. Obrigada, gente.